Oi, pessoal. Essa aula é sobre sistema de informações de marketing. Eu falarei hoje para vocês sobre a importância da informação para as tomadas de decisão de marketing em praticamente toda ação que você precisa realizar. Os tipos de informações que existem, formas de coleta. Então, hoje é uma aula resumo sobre isso. Bom, por que é importante você coletar constantemente informação, você saber que tipo de informação é importante para você no processo de planejamento e tomada de decisões? Então, se você fizer uma pesquisa no Google hoje sobre marketing, ou sobre marketing digital, então você encontrará inúmeros termos: inbound marketing, marketing de influencers, marketing de conteúdo, marketing de busca, e-mail marketing, entre outras terminologias do marketing. Você tem várias redes sociais, aqui eu coloquei o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, nós temos ainda o LinkedIn, o YouTube. Cada canal desse é um canal de comunicação específico que tem uma estratégia de comunicação específica a ser trabalhada. Só que antes de você desenvolver qualquer que seja o tipo de a estratégia que que você utilizará com o seu público, você precisa ter informações para que você possa compreender melhor esse público, ok? Então não adianta nada você pegar dicas rápidas de como fazer, por exemplo, um bom conteúdo se você não conseguir entender o seu mercado. Eu trabalharei com vocês ao longo dessa aula com um exemplo. Eu peguei o exemplo da Personifique Presentes, que é uma microempresa, uma microempreendedora que possui equipamentos de personalização, que personaliza todos esses tipos de produto que vocês estão observando aqui. Desde azulejo com fotos ou imagens, canecas, camisetas, máscaras, almofadinhas, caixinhas em papelaria, né? Então é possível fazer tudo isso aqui. Atualmente, o que ela faz? O portfólio dela, dessa microempreendedora, é um portfólio que ele é construído sob demanda. Então, conforme a pessoa pede, ela faz a personalização desse produto. Público-alvo dela, não tem um público-alvo específico, é qualquer pessoa que procure um presente personalizado. Como que ela faz a comunicação? No boca a boca. Quem quer indica ela e ela vai fazendo. Não há um processo ativo de comunicação ou de busca do público-alvo dela. Entrega, o cliente busca ou ela faz a entrega, o preço é baseado no custo e a concorrência também ela não tem uma noção clara. Bom, pesquisa com clientes é uma pesquisa informal, especialmente a pesquisa de satisfação, para saber se a pessoa gostou ou não. O relacionamento também é algo informal com colegas e benchmarking também não foi realizado. Tá? Benchmarking é o processo de você buscar empresas que podem ser consideradas referência em alguma coisa para que você olhe para ela e fale: nossa, eu podia tentar adaptar isso aqui na minha empresa, falando de uma maneira bem simples, tá? Bem simplista. Bom, um diagnóstico simples, tá? Isso aqui é um diagnóstico não do conteúdo do que ela faz de marketing, mas sim um diagnóstico das ações, das atividades. Então é um negócio informal, que não é levado como um negócio em si, mas ela pretende levar como um negócio sim e ter lucro, ter rendimentos a partir desse negócio, mas atualmente é informal, até por isso que não há esse investimento em fazer uma análise do público-alvo, da concorrência, de estudar o mercado de fato, porque você consegue desenvolver um portfólio de produtos a partir do momento que você define, tá, como que eu quero atuar? Qual que é o público-alvo que eu irei alcançar? Quando você fala meu público-alvo pode ser qualquer pessoa, que é esse caso específico, você não alcança ninguém. Porque para você alcançar qualquer pessoa, se torna muito difícil você até criar uma estratégia de comunicação. Você tem muita gente para concorrer, então acaba ficando confuso e você atira para tudo quanto é lado e não acerta nada, tá? Não há uma definição clara de público-alvo ou públicos, tá? Não há uma necessidade de você ter apenas uma caracterização de público, você pode ter mais de uma, o que é o mais comum. Não é realizada uma atividade de comunicação proativa, não é realizada pesquisa, uma pesquisa sistemática com os clientes, nem no aspecto de entender o que eles buscam em relação a um determinado valor percebido ou proposta de produtos. Não é realizado também análise de concorrência. O preço é definido com base apenas no custo, né, e no que ela espera ganhar daquilo ali, e não é praticado o marketing. Resumindo,
não há uma prática de marketing. Quando eu falo que não há uma prática de marketing, eu estou dizendo que não é só que não tem comunicação, que não tem propaganda. Eu estou falando que não tem desde o estudo de mercado, aonde eu vou ter que fazer levantamento de informações relacionadas ao meu público-alvo, ao meu consumidor, à minha concorrência, né, até o processo de desenvolvimento do meu portfólio de produto, né, que eu vou desenvolver para entregar valor para esse meu consumidor, e depois eu faço uma pesquisa de satisfação para entender como é que isso está sendo. Eu faço monitoramento, né? Pode ser uma pesquisa ou monitoramento das redes sociais, devolutivas, feedbacks, a forma como a pessoa achar melhor, a empresa achar melhor. Então não é realizado nada dentro desse processo. Bom, então, para ajudar essa microempreendedora, a primeira coisa é pensar qual o foco de atuação dela, certo? Porque é importante que não que ela precise deixar de realizar as outras coisas, mas qual que é o foco de atuação? Então, aqui conversando com ela, foram identificados 3 possibilidades de atuação que ela já vinha vislumbrando, né? A primeira delas é presentes estilo lembranças para o turismo, tá? Ela mora em Foz do Iguaçu e lá o turismo é muito forte. Então, essa sempre foi a ideia principal dessa microempreendedora. A segunda alternativa seria a papelaria, trabalhando com produtividade e presentes, planners, agendas, blocos de anotações e pensando em kits para presente. E a terceira que seria têxtil, pensando numa perspectiva de estampas exclusivas e personalizadas. É claro que quando a gente fala nessas 3 alternativas, né, é uma decisão que ela tem que tomar. Então, qual dessas escolher? Não é uma decisão que você toma simplesmente olhando, eu acho que eu prefiro têxtil, né? Até porque tem que se analisar também o que eu tenho de recursos, o que ela tem de recursos em termos de conhecimento, em termos de recursos humanos para a elaboração desses designs, né, exclusivos, se for estampa exclusiva, né, e o que precisaria adquirir ou pagar em termos de recursos para que eu consiga atender o público. Mas que público é esse? O que ele busca? Aonde que ele tem comprado? O que de repente ele não está conseguindo encontrar? Certo? Então, só que para ajudar nesse processo de tomada de decisão, nós vamos para um processo do que? De busca de informações. Então, eu trago aqui para vocês um esquema de processo de tomada de decisão, que de certa forma as pessoas acabam realizando algum processo de uma maneira mais ou menos automática. Então, isso aqui é do material do Urdan Urdan, que são os professores da USP, que eu já comentei em outras aulas que eu gosto muito deles. Então, primeiro, identificação do problema. Então, nós já identificamos os problemas da empresa e o principal é não há um foco de atuação, que é uma questão estratégica. Porque quando você define um foco de atuação, você vai trabalhar o público-alvo, você vai construir um posicionamento, e isso é estratégico, tá? Quais são as alternativas? Nós já definimos quais são as 3 alternativas possíveis de atuação para ela. Qual alternativa deve ser escolhida e essa implementação e controle dessa decisão, ok? Nós não vamos chegar ali porque a gente não vai trabalhar com essa perspectiva. Então, analisando a coleta de informações, o ciclo de informações para essas etapas, para o processo decisório, então você precisa buscar informações que auxiliem nesse processo de análise e tomada de decisão. Então você tem que identificar quais informações são importantes, né? Então, o que eu preciso de informação? Você faz o processo de coleta e você transforma essas informações, esses dados em informações, para que você possa tomar as decisões. Então, é isso que nós trabalharemos nesse curso principalmente, tá? Então, aqui tem alguns elementos que são importantes. Então, por exemplo, usuários, né, trabalho e decisões. Quem são as pessoas? Se você está numa empresa um pouco maior, você tem que entender, tá? Quem é o tomador de decisão? Quem é o usuário dessa informação? Certo? Fatores e respectivas informações. Eu vou pegar, em fatores seria de onde eu pego? O consumidor, o que eu vou buscar do consumidor? São as informações. Concorrência, então, o que eu vou buscar da concorrência? Do ambiente econômico, o que eu preciso saber do ambiente econômico? Nível das informações, eu preciso da informação para uma tomada de decisão, para o operacional, para o nível tático, para o nível estratégico?
No exemplo que eu estou trabalhando agora com vocês, é nível estratégico. E qual que é a prioridade? Porque quando você trabalha com um sistema de monitoramento de informações de mercado, então tem informações que são prioritárias. E qual que é o impacto dessa informação no teu negócio, certo? Então, por exemplo, a alta do dólar, né? É algo que de repente você trabalha com matéria-prima importada e tem um alto impacto no teu negócio, porque impacta diretamente no preço do teu produto, certo? Então é uma informação que você tem que ficar atento, prestar atenção em como que está acontecendo essa variação, quais são as perspectivas. Então você tem que entender isso também, porque você não vai ficar monitorando tudo quanto é informação, você tem que saber o que é importante você monitorar, ok? Então, o que buscar de informações? Quais informações são importantes ela buscar para tomar de decisões? Onde que ela encontrará essas informações? Como que elas ajudarão no processo de tomada de decisão? Como contribuem para a gestão dos diferentes setores da empresa e como que elas afetam o negócio, né, de forma geral. Então aqui vamos pegar o case da Personifique. Então, primeira coisa, identificar necessidades de informações com relação aos consumidores. Quem são os potenciais clientes das três possibilidades? Então, nós temos lá três possibilidades, que é o turismo, papelaria e têxtil, vou chamar dessa forma. Para cada possibilidade, é importante que seja identificado quais são os potenciais clientes de cada uma, qual que é o perfil, o comportamento, o processo de decisão, o que influencia, né? Quando eu falo em comportamento do consumidor e processo de decisão, são várias informações. Qual que é o tamanho potencial do público-alvo de cada um? Né? Qual que é a minha perspectiva de alcance desse público, dessas pessoas? Concorrentes e benchmarking. Quem são as organizações concorrentes em potencial que já atuam no mercado? Então, quais são os diferenciais desses concorrentes, considerando o público-alvo atendido, posicionamento, produto, preço, praça e promoção? Para cada uma das três alternativas, eu terei concorrentes diferenciados, certo? E dependendo, por exemplo, da praça, que é o local de venda, eu também terei concorrentes diferenciados. Como que empresas referência atuam no mercado? Quando eu falo empresa referência, quem vai definir o que é uma empresa referência é você. Então, por exemplo, eu considero uma empresa referência uma empresa que tem uma forte atuação nas mídias sociais, uma empresa que possui um grande número de seguidores, que as pessoas comentam, falam bem, avaliam positivamente, uma empresa que tem um portfólio bem consistente de produtos. Então é você que vai definir isso. Uma marca conhecida. Eu encontrei uma empresa lá na Europa que vende esse tipo de produto e tem todo um trabalho muito bem feito. Então você justifica o que é. Eu vou olhar o que? De repente, a comunicação que ela faz nas redes sociais, certo? Por meio da comunicação, você consegue entender qual que é o público-alvo, o posicionamento, você consegue verificar, de repente, na página dela qual é o portfólio de produtos, quais são os preços praticados, como que ela entrega, distribui esse produto, como que é o ponto de venda dela, quais são as ações de comunicação que ela faz, certo? Então aqui seria o trabalho de benchmarking. Então aqui o que você está fazendo? Você está, de certa forma, entendendo melhor cada mercado, né? Não adianta você querer atuar no mercado se você não conhece bem esse mercado. Identificar necessidades de informações de outros stakeholders. Isso que a gente está falando, a gente chama o microambiente de marketing, que é a concorrência, consumidor, é tudo que está relacionado diretamente à empresa. Então, quando eu falo em outros stakeholders, eu estou falando de fornecedores diversos, de empresas que fazem o marketing, por exemplo, uma consultoria de marketing digital, né, um fornecedor de matéria-prima, um distribuidor, uma pessoa que vai me alugar um ponto de venda. Então, eu vou também levantar informação sobre fornecimento de matéria-prima, então onde que eu consigo, quanto que eu consigo, facilidade de negociação, fornecimento, se eu vou ter problema ou não. Eu também tenho que pensar em recursos humanos com relação ao desenvolvimento dos designs, né? Se eu vou trabalhar com têxtil, eu tenho a questão da confecção também, né? Então, como é que eu vou trabalhar? Por exemplo, se eu escolher trabalhar com têxtil com um preço mediano ou um preço baixo, algo mais popular, eu não posso focar muito na questão de matéria-prima de altíssima qualidade. É claro, eu tenho que ter uma matéria-prima de qualidade, mas eu tenho que pensar também no público que eu vou estar atendendo. Agora, você quer trabalhar com algo mais sofisticado, simples, sofisticado, então você vai ter que
trabalhar isso na matéria-prima, na costura, na estampa, em tudo que você vai trabalhar, tá? E aí é importante analisar isso de cada público para você saber, opa, peraí, eu acho que é mais fácil eu trabalhar aqui porque eu tenho uma facilidade de conseguir os produtos, de variar, de negociar preço. Então isso é um elemento também que impacta na sua escolha, não é só a questão do público-alvo, é também nisso que você vai olhar o mercado. Ponto de venda onde? Né? Então, como que é o fluxo de pessoas? Se você for vender num ponto de venda físico, por exemplo, facilidade de acessar essas pessoas, possíveis valores a serem pagos para terceiros. Eu coloquei esse item aqui porque o ramo do turismo receptivo, que é o ramo do turismo em Foz, e dos locais que trabalham com lembrancinhas, vamos dizer assim, há muito a prática de pagamento de comissão. Então, esse pagamento de comissão você tem que inserir no teu preço, porque você tem que pagar comissão para as pessoas, tá? É uma prática comum, tá? E com relação ao ponto de venda, até mesmo as redes sociais. Então, por exemplo, quando eu falo em rede social, o Instagram tem um público, o Facebook tem outro, o LinkedIn tem outro, né? Então, o Twitter tem outro. Então, como que eu vou trabalhar a comunicação, né, nessas redes? Porque toda essa informação que você está levantando, que você levantará, vai te auxiliar depois nas estratégias de comunicação e geração de conteúdo. E possibilidades de parceria, tá? Então, parceria é algo que funciona muito bem. Então, dentro de cada alternativa, quais são as possibilidades de parceria que eu tenho? E aí a gente vai para as informações gerais. Ali eu falei das informações específicas, que é do microambiente, que afeta diretamente a empresa. E aqui eu estou falando das informações gerais do macroambiente, tá? Que seria o que? Os aspectos culturais, que afeta, então, por exemplo, cultural. Quando eu falo em ramo do turismo cultural, eu tenho uma inúmera variedade de pessoas de diferentes países que visitam Foz. Aí eu poderia pensar, tá, então, do público que visita Foz, aí são dados que eu posso buscar. Qual é a maior incidência? Eu tenho mais japoneses, mais europeus, mais americanos. Bom, quem que de repente vai estar disposto a gastar mais com uma lembrança e o que que eles gostam? Aí, é claro, você vai direcionar os seus brindes para esse público, que é onde você vai ter uma possibilidade maior de ganho. Você vai ter que estudar o perfil desse público, tá? Aspectos políticos legais que podem interferir, aspectos demográficos que seria característica. Então, por exemplo, quando a gente fala no turista japonês, geralmente é um turista mais velho, grupos da terceira idade, então é um aspecto demográfico, tá? Aposentados. Tecnológico. Quando eu falo tecnológico, no caso desse tipo de negócio, que tecnologias novas que estão surgindo que podem de repente impactar positivo ou negativamente o negócio dela. Positivo, por exemplo, vai surgir uma tecnologia que permite que ela um software que permite que ela consiga criar designs bonitos e específicos sem ela entender de arte. Eu sei que já tem isso, mas vamos supor, só que ela tem que ter recurso financeiro para adquirir esse software, certo? Equipamentos, maquinário, pode ser que tenha um maquinário, né, que permita também produzir coisas diferenciadas e que, se ela tiver recurso, ela consegue aproveitar e isso gera uma oportunidade para ela, um diferencial de mercado. Ambiental, que é relacionado ao meio ambiente, então se a gente pensar agora nessa época de pandemia, coronavírus, que é algo totalmente inusitado, né, é um aspecto, vamos dizer assim, ambiental também, então ele parou o turismo no mundo, né, então afetou negativamente. E os aspectos econômicos, né, que também afeta qualquer tipo de negócio. Então essas variáveis, elas afetam todo tipo de negócio. Então se eu pegar o próprio turismo, afetou hotelaria, afetou agência de turismo, afetou companhias aéreas, restaurantes, né? Então por isso que é um macroambiente. Bom, eu continuarei no próximo vídeo a falar para vocês sobre o ciclo de informações, o sistema de informações, sobre o processo de coleta dessas informações. Até aqui eu falei o quê? Quais são as informações que são importantes serem levantadas? É claro que eu estou usando um exemplo e estou falando de uma maneira bem rápida, mas dependendo do tipo de negócio, você pode ter muitas outras informações e dependendo da decisão que você precisa tomar e do para que você vai utilizar essas informações. Aqui nós estamos trabalhando com um microempreendimento que a princípio não tem nada estruturado, vamos dizer assim, e precisa tomar uma decisão estratégica.